Sobre espaços e brincadeiras na educação infantil. É um tema escolhido pela galera. Toda semana a gente tem um bate-papo de terça-feira à noite. E aí na sexta ou no sábado eu sempre coloco uma enquete. E aí a galera escolhe o tema, que na verdade foi vocês mesmos que decidiram o tema também. Porque primeiro eu pergunto qual o tema que as pessoas gostariam e depois eu falo o tema que foi escolhido. Boa noite, Sandra. Boa noite, Nilceia. Tudo bem? E aí a gente trabalha um pouquinho de acordo com o que vocês falaram, com o que vocês escolheram. É sempre bacana porque, na verdade, é um tema que está bem envolvente. É um tema que diz respeito ao que a gente faz. A grande maioria aqui trabalha em SEI, trabalha na educação infantil, no EMEI. E aí fica uma conversa bacana, uma troca de conhecimentos. Eu sei um pouquinho, o pessoal sabe um pouquinho, aí nos comentários vão dizendo, vão compartilhando as experiências e a gente junto vai ouvindo, vai refletindo sobre esses temas. E cada terça-feira é um assunto diferente, é um assunto legal, que a gente pode aprimorar o olhar, que a gente pode compartilhar. Sempre fica salvo e aí eu deixo lá nos feeds do Insta, coloco no Facebook também. Lá no meu Insta tem bastante conteúdo nos feeds, então tem sempre uma novidade, tem sempre algo diferente, sempre algo que diz respeito ao que nós conversamos, ao que foi falado ou à realidade. Falamos algumas vezes sobre a nova instrução normativa, sobre o retorno dos alunos de 60%. Então, a gente sempre traz um tema atual para que a conversa não fique tão cansativa, para que a gente também possa potencializar tudo que a gente sabe diante de várias possibilidades com a nossa prática, tá bom? Boa noite, Cá Ribeiro, seja bem-vinda. Vamos aproveitar essa noite para compartilhar os nossos conhecimentos e também para que a gente possa refletir sobre esse tema que é um tema tão bacana, que são os espaços e o brincar na educação infantil. Mas antes, eu sempre gosto de começar com uma frase que faz a gente refletir o resto da semana, que isso também acalma a nossa alma e traz sentimentos positivos para que a gente continue nesse nosso trabalho, na nossa vida. É um up emocional, tá bom? Então, a frase de hoje eu vou tirar deste livro, Você Pode Realizar Seu Sonho, do John Maxwell. Ele tem uma série de livros super bacanas e bem legal. E a frase de hoje é: o sucesso não é a chave para a felicidade. A felicidade é a chave para o sucesso. Se você gosta do que está fazendo, será bem-sucedido. Então, eu penso que, na verdade, todo mundo acaba fazendo algo que gosta. Se não é no serviço, é em casa, é com a família, é no final de semana. Então, você sempre precisa procurar algo que você goste. E se você faz alguma coisa que você gosta trabalhando, é melhor ainda, porque aí o sucesso vem em dobro. Então, essa frase, ela traz um pouquinho disso, né? Que a felicidade é a chave para o sucesso. Então, se nós estamos felizes, tudo que a gente faz gera felicidade e gera sucesso também. Boa noite, Vilma, tudo bem? Seja bem-vinda. Lúcia, seja bem-vinda. Vamos aproveitar essa noite, tá bom? E a mensagem diz um pouquinho também do que a gente faz aqui, né? De todo o nosso trabalho durante o dia, de todo o nosso trabalho durante a semana. Todos nós aqui, de um jeito ou de outro, acaba fazendo alguma coisa que deixa a gente feliz, né? As pessoas que me conhecem sabem, eu sempre procuro falar isso. Enquanto eu estiver feliz, aonde eu estiver, eu vou fazer bem feito da maneira que eu consigo fazer. Então eu acredito que vocês têm que levar isso também para a vida, né? Se eu me dedicar a fazer o que eu gosto, eu vou fazer bem feito. E aí o sucesso é garantido, né? Independente da sua atribuição, independente do seu cargo, é para a vida. Boa noite, Bia. Tudo bem? E aí, como o tema escolhido hoje é espaços e o brincar na educação infantil, a gente vai refletir um pouquinho sobre isso, tá?
Lembrando que esse tema eu busco materiais de onde eu posso tirar, de onde eu posso trazer esse conhecimento para vocês. E eu já havia falado desse material em uma outra live que tá lá nos meus feeds, inclusive, quando eu falo sobre a educação infantil. Boa noite, Janice. E aí eu retomo esse livro aqui hoje e para brilhantar essa noite nesse conhecimento que vem trazendo esse tema, que é Espaços e o Brincar. Um deles que eu fui buscar o conteúdo é esse, Cadê a Show? Galera, esse livro é fantástico, maravilhoso, é um tesouro que tá guardado no SEI. Outro legal também é esse aqui, ó, Brincar e Interagir. Esse livro é muito legal, ele dá dicas de atividades que você pode realizar, tanto com os bebês quanto as crianças pequenas. Ele é bem bacana, ele é dividido por etapas, por idade, então você consegue buscar aqui possibilidades, estratégias de atividades e brincadeiras com as crianças, tá? E outro também que eu acho bacana, que acredito que tem aí no 6 escondido, é Brinquedos e Brincadeiras nas Creches. Ainda é creches, não é SEI, mas ele traz um conteúdo bem legal também, bem proveitoso. E claro que a gente fica embasado no currículo da cidade, na Base Nacional Comum Curricular, porque elas direcionam o nosso trabalho e servem como parâmetro para que a gente possa seguir e caminhar. Mas, na verdade, eu cito esses materiais porque eu acredito que é de grande valia para que vocês também depois busquem na internet, encontrem em PDF ou no próprio SEI que vocês estão, porque vale a pena, o conteúdo é bem legal, tá bom? Então aí, falando do nosso tema de hoje, que é os espaços e o brincar, eu dividi em 2 momentos. Então eu vou falar um pouquinho sobre os espaços e depois eu vou falar sobre o brincar, porque na verdade eles se ligam, só que eu vou dar o entendimento de um e de outro, para que vocês entendam melhor sobre o assunto, tá bom? E aí vão compartilhando para a galera participar, tá? Então a gente precisa refletir, na verdade, uma coisa bem importante que a gente ouve muito. Agora é hora de contar história, agora é hora de ir no parque, agora é hora de brincar, agora tudo é hora de. Então, se a gente parar para analisar, nós não precisamos seguir isso. A gente acaba seguindo isso porque em um único espaço, na unidade escolar, você acaba que precisa fazer essa dinâmica de tempo. Por quê? Porque te direciona. Ô, minha querida, tá ruim, mas vai ficar salvo, tá? E aí você consegue ver depois. Então, quando você direciona o seu tempo, não significa que você está regrando aquele espaço ou aquela brincadeira. Mas é bacana você fazer essa reflexão se você está trabalhando em cima disso. Não que isso seja ruim, que na verdade essa fala de é hora disso, é hora daquilo, remete a uma coisa muito antiga, muito arcaica, que nós já não estamos vivendo mais isso. Então a gente sabe que isso acontece justamente porque os espaços são limitados, né? A gente tem que dividir com os demais, então a gente acaba que dividindo e fazendo horários, mas não significa que lá naquele seu momentinho, naquele seu espaço, você tenha que regrar o tempo limitante, enfim, tá? É só uma reflexão para que vocês entendam da onde eu quero partir com isso, tá bom? É importante pensar no tempo, mas também é importante não deixar ele tão controlado, para você não ser a controladora daquilo. Você vai deixar com que as coisas fluam naturalmente, e aí você vai dosando esse tempo. Boa noite, Ana Paula, que bom que você está aqui, seja bem-vinda. O tema de hoje é espaços e o brincar na educação infantil, tá? Então aí, para a gente falar um pouquinho sobre esses espaços, a própria BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que nós também já conversamos um pouquinho sobre ela traz em um dos seus campos de experiência esse tema, que fala de espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Para você ver como que as coisas se ligam, né? E a gente não fala nenhuma besteira. O campo de experiência da BNCC, quando traz esse espaço, ele está direcionando o que deve ser feito, né? Ele diz que as crianças vivem inseridas no espaço.
Claro que na maioria das vezes se socializam e numa dimensão muito maior, mas existe esse campo, existe essa experiência e ela deve ser respeitada, ela deve ser tratada de uma maneira com que você perceba e entenda que aquele espaço é um espaço que vai garantir e possibilitar infinitas coisas para as crianças. E isso é bom. Isso é ótimo, porque reflete a sua prática pedagógica, tá bom? Então, o espaço, ele vai revelar as concepções da infância. Por quê? Porque ele vai te mostrar tudo que a infância vai fazendo, tudo que ela vai demonstrando. Você possibilita isso através do quê? Do seu espaço. Então, o espaço, ele tem algumas definições. Então, para a criança, o espaço, ele é o que vitaliza, é o que lhe abre as possibilidades dela entrar em relação com outra, dela conhecer outros seres, outros elementos, o próprio mundo como um todo. Então, as crianças que permanecem durante o dia todo no SEI, como que é esse espaço para ela, né? Como que ela entende esse espaço, né? Precisa ser agradável, precisa ser flexível, tem que ser um espaço acolhedor e ao mesmo tempo desafiador. A criança precisa de desafios. Você tem que proporcionar o brincar junto da interação, com segurança, potencializar o desenvolvimento da criança através deste espaço. E aí, quando a gente fica muito tempo lá, a gente acaba ficando meio viciado com esse olhar. A gente não percebe os detalhes, as potencialidades e os limites daquele local. Você já está tão acostumado com aquele local que para você ele já está bom. E aí você às vezes esquece de algo tão importante, que é pensar e reorganizar esse espaço. Vamos refletir. Como está o seu espaço hoje? Ele está organizado? Pensa aí, puxa na sua memória. Você quase não ficou no seu espaço hoje, né? Quase 10 horas. Para quem tá lá no chão do SEI ou no EMEI, na educação infantil, como é que tá o seu espaço? A sua sala, o local onde você recebe esses bebês e essas crianças. Comenta aí para mim. Ele é organizado? Vamos pensar. Vamos pensar nos brinquedos. Vamos pensar onde ficam as mochilas. Como que está a decoração. O que você tem pendurado no teto. Pensa aí um pouquinho. Comenta pra mim. Desculpa. Já pensou como esse espaço ele te representa? Vocês já ouviram dizer assim, quando alguém chega na casa de vocês, nossa, mas a casa tá com a sua cara, tá do seu jeito. Organizado e limpo, a Dani disse. Será que o espaço que você está ocupando lá, com as suas crianças, com seus bebês, tem a sua cara? Está do seu jeito? Existem ganchos para as mochilas, isso é bacana. Pensando no espaço como um todo, vocês acham que tá bacana? Eu espero que você, professor, se sinta bem nesse espaço e deseja ficar nele, né? É isso que a gente deseja. Eu agora gostaria que vocês pensassem como que o bebê e a criança se desenvolvem nesse espaço. Vocês já pensaram um pouquinho nisso? Olha, eu tenho um espaço e aí eu tô sempre reorganizando ele. O meu espaço transmite alegria, pois tem bastante colorido na sala e eu sou uma alegria em pessoa. Que bom! Você consegue sentir isso e provavelmente a criança sente também. Então você consegue ver esse desenvolvimento. Você busca um espaço que liberte essa criança, que seja pensado, que seja concebido, organizado, concretizado com foco. Por quê? Porque você tem que pensar que aquele espaço vai potencializar várias intencionalidades e especificidades na educação infantil. Olha como é tão importante um espaço de 4 paredes que pode ir além de tudo que tem nela. Porque esse espaço, ele é composto por pessoas.
E essas pessoas, elas se encontram, elas se socializam entre si ou não, porque pode acontecer, e elas se experimentam, elas se percebem. Então, quando a Dani coloca aí que o espaço transmite alegria, porque ela é alegria em pessoa, provavelmente as crianças que estão ali sentem isso. E aí elas conseguem se experimentar. Hoje eu tô feliz, amanhã eu não estou, hoje eu tô alegre. E isso você está transmitindo através do seu espaço. Isso é um pouquinho de relações que são estabelecidas. Quando eu trabalhava em UCEI, a limpeza e organização com a música para alegrar nossos dias. Bacana, isso é legal. Você sabe que também tem uma galera lá que utiliza muito isso de manhã, quando tá recepcionando as crianças, sabe? Então acaba utilizando as músicas e aí fazem algumas coisas para chamar a atenção mesmo. Que bacana, isso é legal, Lúcia, isso é muito bom. Transmite um ambiente que você faz com que a criança se sinta bem, né? Olha que bacana, olha que sentimento bom que essa criança vai ter, né? A gente precisa pensar nessa organização desse espaço como eu gostaria de me sentir nele. Então, quando eu chego, como eu gostaria de ser recebida, né? O que eu gostaria de ter ali? Então, aí eu faço essa reflexão e eu levo para os meus bebês e para as minhas crianças. Porque é muito importante quando você pensa nisso. A gente tem que entender que essa organização desse espaço, ele precisa ser cuidadosamente pensado para garantir segurança, para garantir acolhimento. Ele tem que garantir promoção de desafios para essa criança explorar. Então você vai propiciar desafios para a criança explorar. Meu espaço é acolhedor, sempre recebo minhas crianças com músicas e um bom dia. Perfeito, é como nós gostaríamos de ser recebido. É isso aí, é chamar a criança pelo nome, é poder ter a oportunidade de acolher. Por mais que a gente entenda que nesse período a gente não pode se aproximar muito, que as crianças têm que ficar afastadas, mas o acolher, a gente sempre fala sobre isso nas lives, o quanto isso é significativo. E quando você se preocupa com esse acolhimento, com essa organização desse espaço, o brincar, ele vai estar ali, ó, ligado. É tudo muito junto, né? A gente sente que as coisas acontecem, mas que a gente precisa estar sempre ligada para ver se isso está sendo bom também, né? O bom dia essencial e acolhedor. Sim, faz a diferença mesmo, para as famílias até, né? A gente precisa pensar, quando a gente está garantindo toda essa segurança, esse acolhimento, a disponibilidade dos materiais, a diversidade das propostas em ter esses materiais. Fabi, olha, vamos falar a verdade, lá no SEI a gente não tem muitos materiais, lá onde eu trabalho tá um pouco complicado, nós estamos fazendo renovação de brinquedo, e aí você vai separar, você vai dividir o que é bacana. Ah, e agora tem que ficar na sala de quarentena por conta da pandemia. Tudo bem. Então, o que eu posso fazer naquele momento para propiciar um momento bacana, um espaço legal? A música. Ah, eu vou acolher, eu vou colocar algumas coisas diferentes lá na sala para quando eles chegarem sentirem o impacto. A gente percebe isso. Muitos professores têm esse olhar cuidadoso, né? De pensar no amanhã. Eu percebo, às vezes, com as professoras lá do SEI, elas têm esse hábito, deixar a sala, às vezes, já meia que preparada para a parceira que está de manhã receber essas crianças. Então, esse cuidado, né, de pensar nesse espaço, você não sabe como a criança vai chegar, se ela vai chegar triste, se ela vai chegar querendo a mamãe, e aí você poder disponibilizar algo que vai fazer com que ela interaja, com que ela sinta que ali é um lugar bacana. Poxa, que legal, que diferença faz? Muita, não é? Quando a gente propõe isso e a gente reflete sobre isso, a gente consegue organizar o espaço de uma maneira única. O espaço, ele é muito importante, porque a criança vai interagir nele. A criança vai levar isso para o resto da vida dela, né? Esse aspecto é muito importante. Quando a gente ressalta
que todo esse espaço é destinado para os bebês e para as crianças. E de diferentes faixas etárias, porque a gente não pode considerar ele como uma sala de aula. Vamos parar e vamos analisar que esse espaço não é uma sala de aula. Esse espaço é um espaço de referência para o grupo de crianças explorar, para que eles possam fluir com toda a fantasia e imaginação que eles têm, para que eles possam vivenciar momentos. E é importante a gente entender que esse espaço, ele está num ambiente. Então, isso também é uma coisa que, quando você pegar material para ler sobre os espaços na educação infantil, ele vai falar muito sobre isso. Ele vai dizer que o termo espaço, ele se refere aos locais que acontecem essas vivências. Agora, o ambiente, ele é um conjunto desse espaço físico e com as relações que nele se estabelecem. Então, eu tenho um espaço que garante que eu faça as vivências, as propostas, as atividades. E o ambiente é todo esse espaço que nele está. Então são os brinquedos, são as crianças, somos nós. Então é o ambiente, tá? Então isso também vai falar muito quando você pegar nesses livros para dar uma olhada. E aí a gente precisa pensar em estratégias para que a gente utilize de maneira adequada. Então, tem uma sugestão que até é desse livro aqui, Cadê a Show?, que eu acredito que a grande maioria de vocês utilizam isso, que são os cantos, chamados de territórios, ou chamados de cantinhos. São espaços no mesmo lugar, aonde você coloca possibilidades para as crianças brincarem. Eles vão explorar e aprender ao mesmo tempo. Quem aqui já utilizou esses cantinhos, ou esses territórios, ou esses cantos, nessa sala, nesse espaço que você está com as crianças? Boa noite, Cris, tudo bem? Coloque aí, eu já utilizei cantinhos, eu utilizo, ou ainda não utilizei, mas tô querendo utilizar, tô querendo criar coragem. Quem aí já fez isso? Porque, na verdade, os cantos, ele tem que ser muito bem pensado. Por quê? Olha lá, a Ana Paula disse eu, a Dani disse eu, a Vilma disse sempre. Boa noite, Agnes. Porque quando a gente tem um espaço e a gente pensa muito sobre esse espaço, do que fazer e como planejar ele, uma das dicas fundamentais realmente são os cantos. O canto, ele pode proporcionar diversas intenções para quem está observando, no caso, nós professores. Então, cada faixa etária, é claro, a gente vai se preocupar com o tipo de canto que você vai organizar, mas ele tem que ser algo que desperte muito a curiosidade da criança para que ela possa explorar. E aí ela vai se desenvolver, tá? A gente, no caso, eu sempre sugiro que faça apenas 4, não mais que isso, cantos temáticos. Ótimo, Cá. É isso mesmo. É um desafio? Devo dizer para vocês que, assim, às vezes as pessoas passam nas nossas salas e falam: meu Deus, que bagunça, o que essas crianças estão fazendo? Porque não tem esse olhar e não entende que aquilo é uma proposta, que aquilo é uma vivência, a criança está experimentando aquilo. Com o tempo eles vão aprender a se organizar, a ir para o canto que ele quer, a saber guardar, enfim, mas é prazeroso para ele se ver diante de tudo isso. Olha que bacana, né? Então, você tem infinitas possibilidades. Você pode fazer de fantasia, de brinquedo não estruturado, de literatura, de beleza, cabaninhas, de sons, de casinha, de carro. São infinitas as possibilidades. Aqui a gente poderia citar diversas outras e tenho certeza que vocês também já devem ter feito diversas. Isso facilita na hora de você organizar o seu espaço. Eles podem ser fixos, eles podem ser de tempos em tempos. Eu sei que tem muitos lugares que não consegue que ele fique fixo, porque tem que pôr a criança para dormir, porque à tarde, por exemplo, tem que ir para outro espaço. Mas você poder proporcionar isso, pelo menos 1 hora do dia todo que o bebê e a criança fica na escola, não sei,
é bacana, porque você vai poder perceber o quanto que potencializa a aprendizagem de cada um deles, tá? A gente sabe que tem lugares que consegue fazer 2 cantos apenas, mas já tá ótimo. E isso é sempre deixando um gostinho de quero mais. Também, é claro, você vai ter que sempre pensar em reorganizar esse espaço e trazer desafios. Porque o seu papel é planejar, organizar e fazer a seleção dos materiais. Para organizar o tempo, o espaço, proporcionar às crianças a exploração, enfim. E aí, quando você percebe que a brincadeira começou a ficar sem graça, você traz desafios. Você cria novas alternativas de possibilidades diferentes. E que vão aguçar mais o desejo deles procurarem e fazerem, enfim... E investigar, a criança gosta muito, né? Eles são curiosos. Então, quando você traz as coisas diferentes, você mexe com eles. Você traz esse momento mágico, né? É muito bacana fazer isso na hora da entrada ou na hora da saída. São momentos que marcam bastante a criança e que eu acredito seja mais fácil para conduzir por conta de você... ficar na sala esperando a família, ou já é um momento de ir embora. Eu acredito que sejam momentos mais fáceis de você poder proporcionar esses cantos. E isso é uma febre, galera. Isso teve épocas aí que foi assim, um auge. Que todo e quanto é lugar a galera fazia isso. E aí com o tempo... eu não sei o que acontece, mas parece que vai desgastando isso no professor. E são coisas que não podem se perder. Porque não é porque você já fez muito e que você não vai fazer mais. Olha lá, adorava montar cantos temáticos. É importante retomar, é importante fazer. Porque você consegue observar, você consegue entender o que a criança quer. Então, essa dica de organização de espaço com cantos é muito bacana. Vamos fazer uma outra reflexão. Você já parou para abaixar na sua sala e olhar esse espaço na altura da criança? Porque nós temos uma visão do alto, certo? Vamos olhar com o olhar de criança. Vamos olhar com um olhar atento de quem chega nesse espaço. De lá de baixinho, de lá de pequenininho. Como que a criança vê? Percebe como o seu campo visual muda? Percebe como que aguça a vontade de ir brincar? Porque você tá olhando com o olhar de criança, você tá ali, ó, embaixo. Você não se abaixou por abaixar, você vai sentir esse momento. Faça esse teste, monta os cantos, ou chegue na sua sala amanhã e observe isso. Se abaixe e faça essa reflexão. Veja como o seu campo visual vai mudar. Como você vai perceber coisas que de repente você não havia percebido. Isso é muito legal, porque você pode fazer uma reflexão de como que está a sua decoração, de como que você organizou esses brinquedos. Você vai romper algumas barreiras e vai deixar fluir o que você tem certeza que vai dar certo para a criança, né? O cenário, ele transmite sensações, ele evoca recordações, ele transmite segurança. Então, quando você consegue se abaixar, quando você consegue entender, é perfeito. Olha lá, na minha sala sempre tudo na altura da criança. É exatamente isso que eu ia falar. O bacana é você poder proporcionar isso mesmo. Que a criança possa ver o brinquedo, poder pegar o brinquedo. Fabi, olha, a gente não consegue fazer muitos cantos, mas a gente consegue fazer esse momento e proporcionar que a criança pegue o que ela quer. Eu sei que hoje essa pandemia está bloqueando a gente de muitas coisas, mas não vamos pensar no hoje, nós estamos quase no fim disso. E aí quando a gente chegar no fim disso, boa noite Simone, quando a gente chegar no fim disso, nós vamos ter que retomar todas essas atividades, todas essas vivências. E esse é o maior, a maior emoção, é o maior... é tudo de bom quando você consegue organizar
e deixar as crianças brincarem. Não se incomode pelas críticas, Agnes. O importante é você deixar a criança ser criança e poder fazer essas coisas. Eu tenho certeza que isso eles vão levar para a vida. E tenho certeza também que demorou para eles aprenderem a se organizar com relação a isso. Porque é difícil você colocar limite. Porque é um limite, é um combinado. Olha, agora pode, agora não pode. Olha, esse não é para mexer agora, esse é para mexer mais tarde. E eles cuidam, é isso mesmo. Quando você coloca o espaço para que a criança explore e para que ele perceba o que tem ali, ele vai cuidar, porque é dele. Ele não está restrito. Vamos pensar que o proibido é mais gostoso? Então, se não pode, eu vou querer mexer. Agora, se você deixa a altura, se você proporciona esses momentos que ele pode explorar esses brinquedos e pegar quando ele achar que ele deve pegar, ele vai se dar por satisfeito. Ele não vai ser aquela criança que vai querer lá mexer toda hora. É a mesma coisa, né? Eu já trabalhei em alguns lugares que os livros ficavam escondidos, porque senão a criança ia rasgar e livro é muito caro, não pode rasgar. E como que a criança vai aprender a ter o prazer de folhear um livro? Como que ela vai ter o prazer de perceber aquelas imagens maravilhosas? Então, quando você deixa exposto, quando você tem uma prateleira à altura deles, quando você tem essas caixas que proporcionam que eles possam pegar esses brinquedos, não fica mais gostoso? Não fica mais prazeroso? Dá trabalho? Dá trabalho. Mas e os combinados? E até onde eu posso ir? É onde eles vão poder mexer. Olha lá, construímos uma árvore na sala e cada criança que ia mexer na árvore, eles mesmos já chamavam a atenção, porque eles querem cuidar, principalmente se foram eles que fizeram. Você percebe o quanto é importante ter marcas da criança nesse espaço, nessa sala? Porque eles não vão estragar. Agora, se a gente remeter isso a alguns tempos atrás, onde as salas eram cheias de decorações de EVA, de coisas que a criança não tinha mexido, não tinha nem feito significado nenhum para ela não ia dar importância. Agora, se você parar e decorar a sua sala com a mãozinha deles, uma árvore que fizeram na sala que eles ajudaram, eles não vão estragar. Eles vão, pelo contrário, eles vão cuidar. Por quê? Porque tem significado. Porque tem sentimento. Eu ajudei. E aí isso é muito bacana. Infelizmente, quando tem competição de professoras, é muito difícil. Porque, na verdade, elas não entendem, não têm um olhar tão pedagógico, né? Eu preciso fazer. Eu preciso sentir o que a minha criança quer e não se preocupar com o outro. E a poluição do ambiente faz mal para nós, faz mal para as crianças, tem que ter um bom senso nisso. Por isso a importância de você sempre revisitar esse espaço, sempre pensar, sempre trocar com a coordenadora, enfim. Precisa refletir nesse espaço e deixar com que ele seja acolhedor e bacana para a criança, né? Quando você separa brinquedos para aquela sala, você tem que pensar na idade, você tem que pensar o quanto que ela vai ser curiosa para mexer naquilo. Ah, bom, já matei toda a curiosidade dela, agora eu vou propor um desafio. Hoje muito fala-se sobre brinquedos heurísticos, né? O brincar heurístico e tudo mais. Isso é bastante significativo também, gente. Por que eu falo isso? Porque quando a gente pensa em coisas simples, é que faz a diferença para a criança. Olha lá, no cotidiano escolar lá do chão, como é que está isso? Como é que você vê essa separação de material, essa organização desse espaço? Tudo isso faz com que as crianças brinquem mais. Quando você organiza esse espaço pensando neles, você não acredita que eles vão brincar mais? Com certeza. E aí é você que vai estar sempre replanejando isso. E envolvendo cada vez mais eles em diversas brincadeiras.
em diversas situações. Quando a gente fala sobre esse brincar, o brincar envolve o espaço, gente. Por isso que eu comecei falando sobre o espaço. Quando o espaço ele é pensado para receber essa criança, o brincar vem por consequência. Porque você já separou, você já organizou aquele momento. Então quem vai ser o protagonista? A criança que vai brincar. E aí precisa de muita coisa? Não. Precisa de brinquedos muito caros, como antigamente a gente achava que para ter uma escola, tinha que ter brinquedos de monta-monta caríssimos, aquelas coisas mirabolantes. Não, não precisa. Os brinquedos, as brincadeiras, a maneira como essa criança vai brincar, cria um arranjo de infinitas possibilidades. Hoje em dia temos tantas evoluções, a própria BNCC define que devemos ensinar as crianças a serem protagonistas, de fato. Porque é eles que vão ditar as regras, é eles que vão trazer para nós o que de fato deve ser feito. E quando você pensa nisso, proporciona isso, você vai deixar fluir. E eles com os movimentos, com as respostas que eles dão, se eles estão gostando ou não, é que você vai ter certeza do que você está fazendo, se é bacana ou não. Porque essas experimentações, essas descobertas, as formas deles se entender e de apropriar do mundo é único. Uma simples caixa de papelão se transforma em inúmeras possibilidades. É verdade. Quem nunca foi numa festa achando que ia arrasar com o presente e a criança gostou da embalagem? Diversas. Eu tenho certeza que aqui um filho, um sobrinho lá. Hoje mesmo fiz uma cabana com TNT e coloquei materiais de largo alcance, eles amaram. E essa vivência você vai fazer todo dia, que eles vão amar todos os dias. Se você a gente já até comentou sobre isso mesmo, um pedaço de TNT para eles é um tesouro. E nesse material de largo alcance aí, se você não tiver muita coisa, não tem problema. Porque eles vão gostar do que tem ali. É tão simples, mas tão legal, né? Esse brincar, ele é uma linguagem da infância. Ele remete coisas que a gente nem imagina, né? Ele fornece subsídios para a expressão. Então, eles se desenvolvem. É lá que eles vão se expressar. Se eles estão gostando, se eles não estão gostando, se eles aprenderam. Eles vão conhecer coisas. E são momentos únicos que só nós podemos proporcionar. É muito difícil, e aí eu levo de novo para esse momento de pandemia, quando a gente tem as devolutivas das famílias, que não são muitas, são poucas as famílias que têm essa disponibilidade, gente. E depois outra, nós somos formadas, nós somos extraordinárias. Vocês que vão ditar o que de fato tem que ser feito. Porque você buscou, você planejou, você foi atrás. Olha, no início da nossa conversa eu citei 3 materiais brilhantes que traz assim infinitas possibilidades. Você não precisa mais ficar matando sua cabeça ou tentando copiar nada de ninguém, porque a criança, ela é protagonista. A criança te dá indícios do que ela quer. E os materiais vêm só para somar. Um fato interessante, montei um canto de leitura com os livros preso no prendedor. Teve uma criança que ficou apaixonada, não pelos livros, e sim com o prendedor. Você entende? Olha só, provavelmente na casa dela a mãe não deixa ela nem chegar perto do pregador. E olha com o que ela gostou. E você vai dizer para ela não brincar? Não, de maneira nenhuma. Ela pode explorar aquele pregador. Ela vai pôr esse prendedor com certeza no dedo para fazer de unha. Olha lá, como brincava com o prendedor. Meus sobrinhos também brincam, até hoje eles já são grandes. Quando vão na casa da minha mãe, tem uma cestinha de pregador lá, eles brincam. Entende? Como a sua proposta foi levar a literatura, que são os livros, e um deles se apaixonou pelo prendedor. E que bom! E que legal, ficou olhando, isso mesmo. E você pode trazer essa brincadeira só com o prendedor. Põe um varalzinho, um barbantezinho e põe prendedor para eles pendurarem a roupa deles. Pega esse prendedor e põe sem entender na época. Agora você já sabe, você já é mestre. Uma simples atividade, uma simples vivência
trouxe coisas riquíssimas no momento. E esse ato de brincar, gente, ele não pode ser visto como uma atividade de horas ociosas, tá? É bem importante a gente pensar nisso também. Porque esse momento de brincar, ele é riquíssimo. Ele não é para cobrir um momento ocioso, não. Ele é para fechar toda a sua proposta. Ele vem para pautar nas brincadeiras e nas interações que estão lá previsto na BNCC. Então eu tenho sim que brincar, eu tenho que ter interações, eu tenho que fazer brincadeiras com propostas, com significados. A base mesmo, ela fala e ela elenca 6 grandes direitos de aprendizagem. E um deles é sobre o brincar cotidianamente de diversas formas. Então, quando nós, enquanto professores, entendermos que o brincar e as interações é extremamente importante na educação infantil, a gente vai perceber que isso é um direito e que a gente tem que fazer valer a pena esse direito. Quando a gente percebe isso, a gente começa a fazer uma outra reflexão do que eu tenho que levar de bacana para essas vivências. São propostas. Nós, enquanto professores e profissionais da educação, a gente tem que saber que isso é importante. O brincar é fundamental para o desenvolvimento da criança, principalmente das crianças de 0 a 6 anos. Não que os depois de 6 anos não tenham que brincar, pelo contrário. Inclusive, eu já vi várias pessoas defendendo teses a respeito disso, que as crianças estão indo muito cedo para o ensino fundamental e estão deixando de brincar. E aí começou a ter outras reflexões em cima de professores do ensino fundamental, de o quanto isso ainda era importante para essa idade. Então, não é um ciclo que termina. Então a criança só vai brincar até o EMEI. Não, a criança vai brincar até quando ela quiser brincar e nós temos que nos envolver nessa brincadeira. Nós precisamos, eu vi uma das meninas colocando aí que ela gosta de sentar no chão, porque no chão ela consegue perceber. Então, quando você também consegue perceber isso e poder brincar junto com a criança, você consegue trazer novas possibilidades, porque você está junto. Não basta você simplesmente organizar esse espaço e pronto. Você só ser um telespectador. Você também tem que ser uma pessoa que está vivenciando junto. Acho que o brincar tem que continuar até na fase adulta. É necessário, né? Isso vale como dica, tá, gente? O tempo para a criança explorar tem que ser valorizado. Ele tem que promover autoestima. Ele tem que mostrar que a criança é capaz. Quando você tá ali, boa noite, Vivi. Boa noite, tudo bem? Quando você tá ali junto com a criança, você traz possibilidades de descoberta. Você ajuda a criança a ampliar esses desafios. A brincadeira, ela quanto mais aguçada, mais a criança vai se envolver nela. Mais a criança vai ficar confortável. E aí a gente pode citar N brincadeiras com relação a esse tipo de despertar. Então tem bolinha de sabão, tem lenço atrás, tem amarelinha. O mais gostoso quando eles nos convidam a participar. Exatamente. E você poder participar. Você se envolver, né? A gente percebe muito quando eles estão brincando, brincadeirinha de faz de conta, né? Que tá fazendo comidinha, ou que eles estão brincando, que tá levando alguém para trabalhar, e eles envolvem você nisso, é fantástico. Porque aí ele vai ver que você brincou, e ele vai sempre te convidar, ele vai sempre fazer com que você brinque com ele. Colocar-se na brincadeira inteiramente, de corpo, de vontade, de alma, né? Claro, tem momento para você escutar, tem momento para você observar, mas tem momento para você interagir. A Pro vai jogar bola agora, é a minha vez, né? Olha, então agora a Pro que vai fazer a comidinha. Ai, Pro, você vai ser a filha agora. Eles brincam muito disso de faz de conta. A gente observa muito isso. E aí você fazer com que isso é prazeroso, que a relação dessa brincadeira, ela se dá...
Automaticamente ela se dá pelo simples fato de vocês estarem ali naquele espaço. Eles sempre me convidam para ser um lobo, para ficar batendo na porta. Percebe o quanto eles ainda usam essa imaginação, esse faz de conta. E você entra na brincadeira, entra na dança, né? Eu já vi também algumas situações, já vivenciei também de parceiras. Então, hoje a gente vai fazer uma dança da cadeira. E a gente brincar. E aí, de repente, eles ficam até assustados. Mas a Pro vai brincar? E aí depois eles percebem que isso é normal, que isso é bacana. Eles às vezes não têm isso, essa figura adulta para eles, não brinca, não senta no chão. E a gente poder proporcionar isso para eles, gente, é muito legal. Você vai entrar nesse contato com eles, você vai possibilitar tudo o que ele gostaria de sentir. Esse faz de conta, esse envolvimento é fantástico, porque aí a brincadeira ela tem mais qualidade. A brincadeira tem mais prazer, né? Tem uma frase muito legal da Cecília Meirelles que é assim, ó. É preciso colocar-se na brincadeira inteiramente, de corpo, vontade, conhecimento, risco e prazer. É na relação que a brincadeira se dá. Pelo outro, a criança vai entrar em contato com as possibilidades de brincar, especialmente se esse outro for alguém que lhe apresente toda a qualidade da brincadeira. Fabi, sou recém-formada e esse foi o tema do meu TCC, jogos, brinquedos e brincadeiras na educação infantil, quanto é importantíssimo brincar. Sem dúvida, Cá, eu vejo muito TCC relacionado a esse tema. Você sabe que do meu último, eu fiz um TCC também que falava sobre exatamente essas crianças que vão para o ensino fundamental e que não brincam mais. Então, quando eu terminei a última pós, eu falei sobre isso no meu TCC. E a gente ter essa visão e poder transmitir isso para as demais, do quanto é importante, poxa, gente, não tem preço. É um tema que envolve, você consegue envolver. E depois outra, vamos combinar, tá? Não liguem para os que as outras dizem que vocês são doidas. A gente prefere ser doida. Porque as doidas, eles amam. Eles amam quando você senta no chão, quando você rola. Eles amam quando você participa. E eles te respeitam. E eu tenho certeza que os brinquedos ficam organizados, que eles não mexem por mexer. Porque você tá junto. Você não tá acima. Acabou esse negócio do superior, né? O professor é o mestre, ele é o cara, gente, vamos combinar. Todas nós aqui somos extraordinárias, mas a gente tem uma outra pegada. A gente entende a criança como a criança é. E aí você poder sentar e se sujar também, né? Eu já vi situações assim do tipo que a professora foi num parque, que é um parque de barro, né? É terra, e ela pôs um propé. Oi, você é professora de educação infantil. Minha sala está sempre organizada com a ajuda de todos. Que bom! E se sujar faz parte. Ninguém entra e sai do ambiente da vivência com essas crianças do mesmo jeito. E eu tenho certeza que é em todos os sentidos. Temos que ser participativas, sim. Né? A gente tem que estar ligada no nosso aluno. A gente tem que sentir. A gente só vai sentir se a gente tá lá junto. É a mesma coisa. Eu tenho certeza aqui que muitas de vocês vão ser coordenadoras, vão ser gestoras, enfim. Hoje eu sou gestora, só que eu conheço cada criança do SEI. Eu conheço eles pelo nome, porque isso faz a diferença para mim, é minha essência. Eu sou participativa. Né? Eu sempre dedico de manhã para ir vê-los e se eu consigo eu vou de tarde também. Olha lá que legal, e coloco às vezes para organizar o canto, faz certinho. Uma criança falou para mim, professora, sua calça sujou de terra. Eu respondi, não tem problema nenhum. E os olhos brilharam. Você vê que bacana? Você se sujou, ele se sujou e tudo bem. E que legal, que ninguém vai achar ruim. E que legal que eu posso me sujar. E que bom que eu posso me molhar. E que bom. Eles amam. Eles amam. Levem isso como ensinamento para vocês.
vocês continuarem como professoras, legal. Se vocês continuarem como coordenadora, como diretora, enfim. O ramo da educação é fundamental que você seja participativa. É mágico, com certeza é mágico. E eles me conhecem pelo nome e eles cobram as coisas quando eles têm que cobrar. E isso é o que é mais importante. Eles são tão espertos que eles sabem para quem eles devem cobrar as coisas. E eles também sabem o quanto eu gosto disso. Então eles me provocam. É a mesma coisa os alunos de vocês. Tenho certeza que eles provocam vocês. Eles insinuam para que vocês participam. E tem que participar. Quando você organiza o espaço, planejou aquele momento, aquela proposta, o brincar tá ali, tá vivo, participa. Participa que você vai fazer a diferença naquela criança. Certo? Foi bom? Deu pra aprender alguma coisa? Deu pra pegar alguma coisa? Meninas, vocês são fantásticas. O fato de vocês colaborarem é encantador quando vocês... que pena. A internet hoje tá muito devagar, mas eu agradeço muito. Espero que esse pouquinho que a gente conseguiu ficar junto tenha valido a pena, tenha sido gratificante, porque para mim foi demais. É um tema que eu amo. Eu tenho um olhar muito crítico, muito acentuado para a relação de organização e espaço, e eu acho que a gente tem que ser assim mesmo. Cada dia eu tenho absoluta certeza de que estou no caminho certo, fiz a escolha certa para minha vida. Que bom! Que bom! Isso é muito bom. Quando a gente faz o que gosta, é maravilhoso. Continue aonde você está, que você vai brilhar muito e todas nós brilharemos, tá bom? Fiquem com Deus, obrigado. Me perdoem pela internet, eu não sei o que está acontecendo, mas hoje ela tá péssima. O vídeo pausou várias vezes. Mas a gente pode trocar figurinhas. Eu vou colocar alguns conteúdos nos feeds falando sobre esse tema, tá bom? Os espaços e o brincar. E não deixem de brincar, meninas. Não deixem mesmo. Isso faz a diferença. O dia passa mais rápido. A galera ama. E a semana flui, que é uma beleza. Tá bom? Obrigada. Fiquem com Deus. Espero ter contribuído. Vocês são fantásticas. Semana que vem tem mais. Espero que vocês compartilhem. Curtam lá. Tem várias coisas. Inclusive... tem os conteúdos antigos sobre os espaços que eu já andei colocando lá nos feeds. Vão lá dar uma olhadinha, tá bom? Espero que vocês curtam, tá? E compartilha com as amigas. Maravilhosas são vocês, tá bom? Até, boa noite, bom descanso. Amanhã tem mais. Amanhã ainda é quarta, hein, galera? Quarta, quinta e sexta. Sábado tem estudo. Não sei se eu vou conseguir dar uma palhinha pra vocês, mas a gente vai se falando, a gente vai trocando os comentários aí nos feeds, tá bom? Até terça, se Deus quiser. Tchau, meninas. Vocês são maravilhosas, viu? Obrigada.